Bom, galera, agora nós vamos começar a aplicar aquilo que nós acabamos de ver, tá? Vou ver como que fica um gráfico da elongação em função do tempo, ou seja, a posição em função do tempo, a velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo. Como que nós fazemos um gráfico, então, que tem essas três coisas, tá? Mas só que a ideia aqui, eu vou colocar bem completa, bem geral. Eu vou abrir esse exercício e colocar muitas coisas. Nós vamos fazer gráficos, tá? E vamos montar ele para deixar ele bem completo. Geralmente, no seu vestibular, vocês não vão encontrar tudo isso em apenas um exercício. Geralmente, eles iriam pedir isso aqui em mais de um exercício. Mas o objetivo aqui é fazer com que você compreenda como que você faz um gráfico, traça um gráfico, e como vocês interpretam também um gráfico e o que vocês podem tirar dele. Então, tudo que você consegue tirar de um determinado gráfico, beleza? É isso então que eu quero mostrar aqui para vocês. Agora, olha só, pessoal, o que nós temos? Primeira coisa que você olha quando você tem um gráfico desenhado é o quê? O desenho, a cara que aparece aqui e o que nós temos aqui e aqui. Tá? O que nós percebemos? Que esse gráfico ele está variando, né? Então ele está oscilando, né? Se você percebe aqui que é um gráfico senoidal ou cossenoidal, certo? Beleza? Então ele pode ser chamado de um gráfico senoidal ou cossenoidal. Muita gente na matemática, às vezes, vão pensar assim, ah, mas professor, ele começou do zero. E se ele começa do zero e vai para o máximo, então necessariamente ele tem que ser um gráfico senoidal. Não, não é verdade, não precisa. É que depende da fase inicial. Então, poderia chamar ele também de cossenoidal. Então, as duas maneiras estão corretas, tudo bem? Tá, agora o que nós podemos ver também? Que é um gráfico da elongação, olha aqui, que está em metros, em função do tempo, que está em quê? Segundos. Tá? Então, tempo em segundos e a elongação em metros. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Tá? Nós percebemos que ele está oscilando. E nós temos que o valor máximo que ele tem, ó, se vocês observarem aqui, é aqui em cima, né? E aqui seria o mínimo, tá? Então nós temos isso. Beleza. Outra coisa que nós podemos perceber também aqui nesse gráfico é o quê? Seguinte, eu tenho que aqui, ó, daqui até chegar aqui, ou seja, do início até aqui, é o quê? Uma oscilação completa. Uma oscilação completa, então, até chegar aqui. Mas só que agora aqui não dá uma oscilação completa, não é verdade? Faltou, né? Faltou um quarto, né, para dar uma oscilação completa, não faltou? Beleza. Eu quero que vocês analisem comigo da seguinte maneira, pessoal. Sempre no seu vestibular, vocês vão fazer assim, para ir mais rápido e você não ter que ficar, ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Não, é simples. Você só tem que pensar no quê? Sempre pensa de um quarto em um quarto. É a maneira mais rápida, tá? Geralmente, de fazer esse tipo de exercício. Como assim? Dessa maneira. Ó, aqui seria o quê? Se eu pensasse aqui nessa parte, ó, aqui é um quarto da oscilação, tá? Então, eu vou pegar, vou colocar aqui, até aqui embaixo. Um quarto. Aqui seria 2/4 da oscilação. Aqui seria o quê? 3/4 da oscilação. E aqui seria uma oscilação completa. Então, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, né? Uma casa grande, né? 4/4, né? Coisa tonta, né? Meu Deus, né? Ó, aqui então seria 4/4. Aqui, ó, 5/4 da oscilação. Aqui, 6/4 da oscilação. Aqui, 7/4, já é uma mansão, né? 7/4. Né? Então, temos aí, então, 7/4 de uma oscilação completa, beleza? Tá, eu quero que vocês percebam o quê? Seguinte, ó, quando nós colocamos aqui, isso aqui é 1/4 da oscilação completa, não é 1/4? Se é 1/4 da oscilação completa, eu vou colocar que é 1/4 do período, é aqui. Aqui nós temos que é o quê? 2/4. 2/4 de uma oscilação completa. Aqui seria o quê? 3/4. Ó. Então, 1/4, 2/4, 3/4. Então, 3/4 de uma oscilação completa. Aqui já seria o quê? 4/4 de uma oscilação completa, ou período, que é o tempo de uma oscilação completa, é o período, não é?
Então eu poderia colocar que é 4 quartos. Então eu vou colocar aqui 4 quartos de uma oscilação completa. Aqui seria o quê? Aqui, ó, 5 quartos. Ó, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos. 5 quartos, tá, do período. Aqui, 6 quartos do período. E aqui, isso aqui seria o quê, então? 7 quartos do período. Beleza? Olha só o que eu quero que vocês percebam. 7 quartos do período é quanto? 3,5 segundos. Sacaram a ideia? Então, geralmente no vestibular, eles não vão dar um número exato. Não vai ser um negócio tão simples assim de você olhar aqui, ele vai te dar o valor aqui, quanto que é. Muitas vezes eles vão pegar e vão te dar, colocar para vocês de uma maneira que vai ficar mais difícil. Normalmente eles vão colocar 7 quartos de uma oscilação, 11 quartos de uma oscilação. Eles vão colocar de tal maneira que vai levar você ao erro. Mas você não vai errar, tá? Porque você sabe fazer isso. Então faz de 1 quarto e 1 quarto, vocês não vão ficar pensando um monte de coisa. É bem rapidinho para fazer, tá? Beleza? Agora o que nós temos? Bom, eu já consigo perceber que 7 quartos do período, ó, sem fazer nada ainda, depois eu vou começar a fazer as perguntas. Nós temos que 7 quartos do período é 3,5 segundos, não é? Beleza? É, não é? Então nós já podemos fazer essa conta aqui e encontramos o quê? Encontramos o período. Beleza, e se eu encontro o período, eu consigo encontrar quem? A frequência. Porque a frequência é o inverso do período. Coloco lá, a frequência é 1 sobre tesão, não é? Foi 1 tesão, não é? Então, o inverso do período, achei a frequência. Consigo encontrar também a frequência angular. Ômega. Frequência angular é 2π por tesão. 2π por tesão. Se eu tenho tesão, eu descobri o 2π. Ou, descobri a frequência angular, desculpa. Tá? Entenderam a ideia? Então já descobrimos já várias coisas, só de saber disso. Agora eu quero que vocês observem o seguinte, que isso aqui, ó, esse corpo está variando entre mais 0,2 e menos 0,2 metros. Então se eu pensasse aqui, ó, em algo desse estilo, tá? Vou colocar que aqui está o 0, aqui está o mais 0,2 e aqui está, por exemplo, o menos 0,2. Tá? Aqui a unidade está em metros. Eu quero que vocês observem o quê? Que o corpo está fazendo assim, ó. Vamos ver de onde que ele começou? Ele começou de onde? Ele começou do 0 e foi para 0,2, não é isso? Se ele começa do 0 e vai para mais 0,2, ele foi para lá, não foi? Ó, saiu do 0 e foi para mais 0,2. Então ele saiu daqui e foi para lá, não é isso? Beleza. Se ele saiu daqui e foi para cá, olha só, ele vai daqui para cá, depois para cá. Para cá, para cá, para cá, para cá. Ele fica oscilando, não fica? Oscilando entre esses dois pontos? É isso que ele está fazendo. E o tempo que ele demora para dar uma oscilação completa, o que é a oscilação completa? O que ele está querendo dizer nesse gráfico? O tempo de uma oscilação completa deu quanto? 4 quartos do período, não é isso? Esse tempo de uma oscilação completa é o tempo para ele sair daqui, foi até aqui, passou por aqui, opa, foi uma oscilação completa já? Não, não foi. Sabe por que não foi uma oscilação completa? Porque uma oscilação completa, sabe o que é? É ele passar pelo mesmo ponto e repetindo o movimento. Então não basta apenas passar pelo mesmo ponto, ele tem que repetir o movimento. Então, ó, ele saiu daqui, foi até aqui. Beleza, 1 quarto do período, 1 quarto da oscilação, 2 quartos da oscilação. Ah, mas ele passou pelo mesmo ponto, não importa, ele não está repetindo o movimento, porque aqui ele estava indo para a direita, aqui está indo para a esquerda, é diferente. Certo? Então não está repetindo o movimento, passou apenas pelo mesmo ponto. Então, ó, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Perceberam? Então depois vai começar a oscilar de novo. Então ele está fazendo esse movimento. Certo? Então só de olhar nesse gráfico, você já percebe isso. Então ele oscila dessa maneira, saindo do 0 e indo para a direita. Tudo bem? Tá. Agora olha só, se ele está indo para a direita, o que nós temos? Pensem comigo, a velocidade dele, a velocidade que esse corpo está indo, é positiva ou ela é negativa? Ele está indo para a direita, está indo a favor da trajetória. Se ele vai a favor da trajetória, a velocidade é positiva ou negativa? Positiva. Certo? Velocidade positiva. Tudo bem? Tá? Então a velocidade é positiva porque está se movimentando a favor da trajetória. Então já sabemos que é um movimento, no primeiro 1 quarto, que é um movimento progressivo. Agora pense comigo, quando ele está indo para lá, a mola não está puxando para a posição de equilíbrio, que é o 0? Tá, se ele está indo para a direita e a mola está puxando ele para a esquerda, a mola está atrapalhando, não está?
certo? Então a aceleração agora, nesse momento, velocidade está positiva e a aceleração está puxando para onde? Está puxando para a esquerda, está puxando contra a trajetória, porque a mola está puxando de volta para a posição de equilíbrio. Se está puxando de volta para a posição de equilíbrio, então o que acontece? Ela está nesse sentido. Então a aceleração positiva ou negativa nesse caso? Negativa. Então nós sabemos que no primeiro 1/4 a aceleração é negativa e a velocidade é positiva. Só de fazer esse desenho, tá? Bom, seguinte, geralmente vestibular ele não vai pedir tudo isso, ele não vai, né, é mais difícil ele pedir isso aqui para vocês. Mas se você tiver uma ideia de como está fazendo, o que está acontecendo, é mais fácil para vocês depois fazerem a questão, certo? Então tá. Agora o que nós vamos fazer? Bom, vamos começar a responder esse exercício. Vamos começar, então, fazendo o quê? Primeira coisa que eu vou pedir aqui para vocês é para encontrar, na letra A, por exemplo, eu quero saber quanto que é a amplitude. Quanto que é a minha amplitude. Eu quero saber, então, quanto que é a amplitude. Como que eu encontro a amplitude? Simples. Olha no seu gráfico aqui, ó. Analise comigo. Ele oscila entre mais 0,2 e menos 0,2. Ele oscila entre esses dois pontos. Aqui é o valor da amplitude, mais A, e aqui é menos A. Aqui é o zero. Então a amplitude é 0,2, tá? Então a amplitude é 0,2, está entre esses dois pontos e é 0,2. Se por um acaso no seu vestibular ele estiver deslocado, porque às vezes nem sempre vai estar o zero bem no meio. Ele poderia estar mais para cima, mais para baixo, tanto faz. E aí, como que você vai pensar? Você pega essa distância e essa distância, você pega ela e divide por 2, tá? Sempre a metade do valor daqui até aqui, sempre. Sempre dessa maneira, tudo bem? Certo? Não esqueçam disso. Sempre a metade da distância daqui até aqui. Sempre é positivo. Tá, agora continuando então. A amplitude é quanto? A minha amplitude é 0,2 metros. Geralmente, se é um local que é para assinalar a alternativa correta, eles gostam de colocar que é 0,4 metros, para levar o aluno ao erro. Então fique atento com isso, é 0,2, tá? Então a amplitude, o A, igual a 0,2 metros, porque é a unidade que está aqui. Professor, pode estar em centímetros? Pode estar em centímetros, não tem problema nenhum. Aí você só vai ter que transformar em metros se ele pedir pelo sistema internacional, mas a ideia seria essa, beleza? Então tá aí, primeira coisa, a amplitude. Agora vamos fazer as outras coisas, aqui do lado. Por exemplo, na letra B. Na letra B, eu quero saber quanto que é, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero saber quanto que é o período. Então vamos encontrar o período. E como que nós encontramos o período olhando nesse gráfico aqui? O que nós tínhamos mesmo? Que 7/4 do período é 3,5, não é? 7/4 do período, 3,5. Então, vamos lembrar. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 do período, não é? Então você coloca lá, 7/4 do período equivale a 3,5 segundos. O 4 desse lado dividindo a equação, não está? Quando ela passa para o outro lado da igualdade, ela passa o quê? Multiplicando. Então ficou 7t igual 4 vezes 3,5. Se fosse 2 vezes 3,5 dava 7, não dava? Então 4 vezes 3,5 dá quanto? 14. Certo? Aí eu vou pegar o tzão, né? E vou passar aqui agora, deixar ele aqui, né? E vou passar o que está multiplicando ele dividindo, 7. 14 dividido por 7 dá quanto? Porque quem multiplica em incógnito é o 7. Quanto dá então? 14 por 7? 2. Agora vamos ver a unidade. Que unidade que está aqui? Segundos, não é isso? Então aqui a unidade é dada em quê? Isso mesmo, segundos. Então encontramos o período, não encontramos? Tá, agora na letra C, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encontrar agora na letra C qual é, tá, a frequência. Frequência. Como que nós encontramos a frequência? Agora escrita só dessa maneira, tá? Não tem mais aquele treminho aqui, né? Agora só assim. Quando eu quero encontrar a frequência, eu vou lembrar o quê? Foi um tesão, né? Certo? Aquela matéria, nossa, aquela matéria foi um tesão, né? Olha que delícia que é fazer isso aqui, né? Meu Deus, né? Aí, ó, foi um tesão. O que nós temos aqui? Quanto que é o tesão? 2. Então, a frequência é igual a 1 sobre 2. Quando dá 1 por 2 mesmo? 0,5.
0,5. Como está 1 sobre segundo, 1 sobre segundo é a mesma coisa que segunda menos 1. Isso aqui, lembrando a vocês, ó, ficou a unidade 1 sobre segundo, a unidade. Ou segundo elevado a menos 1. Qual que é o nome disso aqui mesmo? Hertz. O tal do HZ, né? Hertz. HZ. Então, vou colocar aqui a unidade para vocês, HZ. Professor, numa questão aberta, eu preciso colocar a unidade? Precisa. Precisa sim. Se não colocar, vai estar errado, tá? E é isso? Não. Não é que estaria errado, mas só que em relação aos outros, eles vão diminuir sua nota, com certeza. Tá? Você tem necessariamente que colocar a unidade. Vamos lá, continuando. Beleza. O que nós temos agora? Encontramos a frequência. Agora nós vamos encontrar quanto que é a frequência angular. Tá? Frequência angular. Angular. E como que nós encontramos a frequência angular? Eu tenho que o ômega, que é a velocidade angular, muitas vezes chamada, né? É a frequência angular também. É igual a 2π tesão. Aí, ó, 2π tesão, né? Aí eu tenho que o ômega é igual a 2π. Quanto que é o tesão? Quanto que é o tesão? 2. Então, sobre 2. Como eu tenho 2 em cima e 2 embaixo, o que nós fazemos? Já era, né? Ficou o ômega igual a π. Professor, eu coloco 3,14? Normalmente eles colocam π. Então eles vão colocar sempre π. É impossível praticamente eles colocarem 3,14. É π. Então é π o quê? Qual a unidade da frequência angular? Aqui é deslocamento angular, que é dado em radianos. E aqui, isso aqui é dado em segundos. Então, radianos por segundos. Certo? Radianos por segundos. Beleza. Agora eu vou achar na letra E a fase inicial. Fase inicial. Então, como que eu encontro a fase inicial? Da onde ele começou o movimento. Vamos ver? Certo? Aí, o que nós vamos pensar? Bom, primeira coisa, vamos só para relembrar, tá? Eu tenho que o x é igual a A cosseno θ0 mais ômega t. Ou ômega t mais θ0. Tanto faz, tá? As duas maneiras estão corretas. θ0 mais ômega t mais θ0. Depende de que elaborou a prova, é uma maneira ou outra. Beleza, escrevemos aqui. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, galera, ó. Temos isso. Nós podemos fazer de duas maneiras. Ou eu pego e substituo os valores. Por exemplo, acompanhe comigo, vem comigo. Ó, uma das maneiras, que é a que a gente vai fazer agora. O x é quanto? Em 0 segundo. Quanto que é o valor de x? Não é 0? Em 0 segundo é 0, não é? Beleza. Aí em 0 segundo. Aí nós temos que a amplitude é quanto? 0,2. Nós temos a fase inicial? Ainda não. Tem como descobrir. O ômega a gente tem? Tem, a gente descobriu quanto que é a frequência angular. E o tempo, um tempo igual a 0. Beleza? Vou fazer isso então. Vou fazer primeiro dessa maneira e vou mostrar para vocês que de outra maneira é muito mais rápido. Beleza? Então vamos lá. Fazendo aqui agora. Quanto que é o x mesmo? No início é 0. Beleza. Quanto que é o valor do A? 0,2. Beleza. Cosseno θ0 mais ômega t. Quanto que é o θ0? Não sei. Quero encontrar, que é a fase inicial, não é? Mais o ômega. Quanto que é o ômega? O ômega nós tínhamos que era π, não era? Π. Vezes o tempo no início é 0. Qual é o valor de um número multiplicado por 0? Quanto que dá? 0. Então, 0 dividido por 0,2, porque passa por lá dividindo. Quanto dá 0 dividido por 0,2? 0. Igual θ0, cosseno, né? Vou colocar aqui o cosseno. θ0 mais 0, porque isso aqui dá 0. Então, cosseno de θ0. Tá? Agora, o que acontece? O meu θ0, qual é o valor dele? Opa, a minha função cosseno deu 0. Aí veio o problema para nós. Por quê? Vamos lembrar a função cosseno? Vamos lembrar? Olha aqui, acompanhe comigo aqui, ó. A minha função cosseno era algo desse estilo. Não é isso? A minha função cosseno é algo desse estilo. E aí que nós temos? Aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 0, não é isso? Beleza? Então, 1, menos 1, 0 e 0. O que nós podemos perceber aqui, ó? Olha só o que nós temos aqui. Ele está no 0. Concordam que pode ser aqui ou aqui?
Então nós temos um problema, porque o meu θ0, então, acompanhem comigo, vou colocar aqui o valor, ele pode ser π sobre 2, pode ser π sobre 2, ou 3π sobre 2 rad. Então, ou π sobre 2 rad, ou 3π sobre 2 rad. Agora vem o problema, tem que ser um dos dois. Qual dos dois que é? Opa, não sei ainda, professor. E agora? O que eu vou fazer? Bom, você faz assim, ó. Vamos lá, vamos acompanhar comigo agora no gráfico. Vem comigo. Ó. Agora, é importante que você sempre pegue 1/4 da oscilação. Pegou 1/4 da oscilação é aqui em cima, não é? Certo? 1/4 da oscilação é aqui em cima. Beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora naquela equação e vou colocar em 1/4. Em 1/4 da oscilação, ele está em que posição? Mais 0,2, não é isso? Ele está aqui em cima, está no mais 0,2. Tá? Então, 1/4 da oscilação, vamos fazer? Acompanhe comigo, vem comigo. Vamos lá. Ó, para tempo igual a 1/4 do período. Mas quanto que era o período mesmo que nós tínhamos encontrado? Qual era o valor dele? Não era 2 segundos? Então, para t igual a 1/4 do período, ou seja, 1/4, quanto que é o período? 2 segundos. Então, 1 vezes 2, 2, dividido por 4. 2 por 4 dá meio, né? Ou posso colocar 1 sobre 2, não posso? Mesma coisa. 1 sobre 2 o quê? Segundos. Então, para t igual a 1 sobre 2 segundos, eu tenho que o valor de x é quanto? Quanto que é o x? Então, x igual a quanto? 0,2 metros positivo. É isso que nós tínhamos no gráfico, não é? Beleza. Então, vamos colocar essa posição então, em 1/4. Sempre você pega em 0 e 1/4. Tá? Tem outra maneira de fazer bem mais rápido, que é como eu já tinha mostrado para vocês antes, na parte teórica, né? Mas vamos fazer dessa maneira primeiro. Então, fazendo lá, eu tenho que a função x igual a cosseno θ0 mais ômega-t. O x é que valor em 1/4? 0,2. Então, eu vou colocar aqui, 0,2. Qual é a amplitude que nós tínhamos? 0,2. Perfeito. Cosseno. O θ0 eu quero encontrar, não quero? Beleza, queremos. Mas, quanto que é a frequência angular mesmo que nós havíamos encontrado? Π, não era π? Π. Vezes quanto tempo? Em 1/4 do período, né? 1/4 do período é quanto? Meio, né? Não é isso? Beleza. Aí, olha só. 0,2 com 0,2, quando ele passa a dividir nesse 0,2, dá quanto? Uma coisa dividida por ela mesma dá quanto? 1 e positivo, né? Então, 1 igual a cosseno θ0 mais π vezes 1π sobre 2. Beleza. A função cosseno está dando quanto? Está dando 1. Então, para que isso aqui dê 1, qual é o valor que tem que ser isso aqui? Quanto tem que ser isso aqui para dar 1? Vamos analisar comigo? Vem comigo. Olha aqui. O que nós temos mesmo na função cosseno para dar 1? Ou é 0, 0 ou 2π. Tá? Aqui para dar 1, então necessariamente aqui seria que ângulo? 0 ou 2π. Então é 0 ou 2π rad. Certo? Então pode ser uma coisa ou outra. Então tá, vamos lá, acompanhe comigo aqui agora. Vem comigo. Então eu vou colocar aqui, primeiramente eu vou colocar como sendo 0, depois eu vou colocar 2π, pode ser? Então, se fosse 0 isso aqui, se fosse 0. Se fosse 0, então vamos lá, sendo 0, tá? Ou 2π. Para ser 0, então o valor disso aqui, para que dê 1, isso aqui tem que dar 0, não tem? Então, θ0 mais π sobre 2, o valor daquilo ali que está ali dentro, tem que ser igual a 0. Logo, portanto, né, o θ0 tem que ser igual, para aquilo ali dar 0, menos π sobre 2. Menos π sobre 2. Certo? Então tem que ser menos π sobre 2. Então, beleza, seria uma resposta. Outra resposta. Tá? Como que nós podemos colocar também? Vamos ver que no nosso caso não iria encaixar, né, esse negativo. Vamos ver agora a outra maneira que nós podemos colocar. Isso aqui também pode ser o quê?
2π, não é isso? Então 2π tem que ser o valor de θ0 mais π sobre 2, não é isso? Beleza? Então eu vou pegar e vou passar esse mais π sobre 2 para o outro lado. Ele passa para o outro lado subtraindo, não é isso? Você está somando esse lado, passa para o outro lado subtraindo. Ou seja, isolando o θ0 então. O θ0 igual a 2π menos π sobre 2, não é isso? Beleza. Pessoal, tá aqui. Tirar o mínimo de comum, não é isso que vai ter que tirar? Beleza. E quando eu tiro o mínimo de comum, não tem que aparecer um 2 aqui embaixo? Tem, né? Muda alguma coisa, se eu escrever assim, ó. Multiplica por 2 em cima e divide por 2. Mudou alguma coisa? Eu multipliquei e dividi ao mesmo tempo. Mudou alguma coisa? Hein? Quando eu peguei, multipliquei e dividi? Mudou? Bosta nenhuma, né? Então, como não mudou nada, então eu posso escrever o quê? 2 vezes 2π dá o quê? 4π sobre 2. 4π sobre 2 menos π sobre 2. Como os dois agora têm os mesmos denominadores, então eu posso fazer a subtração, não posso? Então vamos lá. 4π sobre 2 menos π sobre 2 dá 3π sobre 2. Então a fase inicial é igual a 3π sobre 2 rad. Beleza? Então a fase inicial é igual a 3π sobre 2 rad. Beleza? Entenderam a ideia? Meu, para e analisa. Olha o quanto de conta que nós fizemos para descobrir que a fase inicial é 3π sobre 2 radianos. Né? Você sente aquele negócio aqui no peito, não sente? Você fica, meu Deus, né? Que é isso que está acontecendo, né? Dá vontade de você correndo, não dá? Tudo isso aqui de conta. E você não pode perder tempo, porque o tempo vai passando na hora do vestibular. Como eu posso fazer isso aqui de maneira mais rápida? Utilizando aquele método que eu falei para vocês. Qual era o método mesmo? Vamos lá? Acompanhe comigo, vem comigo.